bugs de Roblox são bons? Essa é uma pergunta genuína que vem surgindo ocasionalmente na minha cabeça, mas que eu tenho deixado de lado por conta da minha predisposição a não levar esses projetos muito a sério. E sendo honesto, eu não levo a sério nada que tenha saído do Roblox justamente porque eu tento ao máximo evitar me aproximar do público excessivamente infantil. Ainda assim, não tem como eu deixar de pensar que uma coisa com tantos fãs tem que ter alguma coisa boa, não é possível. Por causa disso, eu decidi dar o braço a torcer e ouvir as indicações de pessoas próximas a mim em busca de encontrar o melhor ARG de Roblox. E para minha surpresa, eu realmente encontrei alguns bem interessantes, e hoje a gente vai falar de um deles. Detalhe, não é o projeto que eu considero como o melhor dentre todos, mas foi o que mais me chamou a atenção, considerando que eu sou novato nessa categoria exótica do terror digital. Aliás, é bom destacar que esse vídeo aqui vai ter uma estrutura levemente diferente do que eu faço normalmente, porque aqui vai ser eu quem vai estar conhecendo o projeto, né, que possivelmente você já conhece. É quase como se fosse um react, só que não é com as minhas reações ao vivo e eu não tô fazendo uma facecam. Então, sei lá. Mesmo assim, se eu acabar esquecendo de algum detalhe importante ou acabar errando alguma coisa, pode ficar à vontade para me corrigir aqui nos comentários de forma civilizada, óbvio. Mas então, hoje a gente vai conhecer o Roblox Anomalies Archives, ou o arquivo de anomalias do Roblox, um projeto que se iniciou em 2024 e que em pouco tempo foi alvo de muita admiração e algumas polêmicas que eu vou deixar para falar em outro momento. De cara, o que mais me chamou a atenção no RAA foi o fato dele ser uma experiência em duas frentes, ou seja, a gente tem conteúdo publicado no canal do YouTube, responsabilidade de um usuário chamado de ForkDude, e também a gente tem conteúdo no site oficial do arquivo que seria administrado por outro usuário chamado de Rice Aroni. Particularmente, eu gosto quando esses projetos adotam esse formato multimídia, porque mesmo sendo bem mais trabalhoso, a existência de um site ou uma conta oficial fora do YouTube ajuda bastante na imersão e também serve como uma outra fonte de informações para quem quer mergulhar de vez no universo apresentado. Mas bora parar com o falatório e começar logo a nossa análise / exploração / react / tanto faz. Data original 17 de setembro de 2009. Descrição original. Olá a todos, esse é meu primeiro vídeo pro YouTube. Alguém pode me dizer o que essa coisa estranha da catedral quer dizer? E por que eu tive que reinstalar o meu Roblox para consertar um problema em que eu não conseguia jogar nada? Qual seria a forma melhor de iniciar uma análise do que começar pelo primeiro vídeo do canal? Todo o contexto que a gente tem nesse primeiro momento vem justamente da descrição, que conta com essas coisas que eu acabei de ler na narração dramática. Mas não tem problema, não é como se os eventos apresentados nesse registro aqui fossem minimamente discretos. O nosso apresentador em questão é o queridíssimo Carey Taker of Roblox, um jogador comum dos anos 2000 que simplesmente escolheu um dos nicknames mais longos que eu já vi, mas que sem saber acabou presenciando algo minimamente interessante. Tudo começa quando ele percebe que algumas das criações dele foram destruídas, ou simplesmente desapareceram de onde elas deviam estar originalmente. Ele tenta disfarçar, mudando um pouco de assunto, mas logo fica evidente a presença de um objeto nada familiar. Estrutura alba. Anomalia do tipo estrutura. A anomalia 0005 é uma estrutura que flutua no céu em locais aleatórios, geralmente onde jogadores podem acessá-la através de uma ponte invisível, caso ainda não haja ferramentas de construção para construir até ela. A aparência da 0005 é semelhante a um cubo branco oco com um grande furo em cada lado, geralmente deixando um espaço de 2 pinos entre o furo e a estrutura do cubo. O cubo possui um campo de força infinito em cada viga. Atravessando um caminho transparente, fica claro que o objeto é uma espécie de cubo com cores piscando ou uma estrutura geométrica com cores reluzentes em algum padrão desconhecido. Porém, ao contrário do esperado, o cubo não é o ponto de origem dos problemas que o Carey Taker tem com construções desaparecendo, porque esse quadradão flutuante aí, na verdade, é apenas uma passagem.
Aqui a brincadeira começa de verdade, porque o Caretaker se vê jogado em um ambiente totalmente desconhecido que parece formar um bosque, e para completar, ele acaba se deparando com uma construção em formato de catedral. À primeira vista, tá tudo normal, clima que se mantém mesmo no momento em que ele entra na construção e se depara com uma esfera escura flutuando no local onde deveria ser o altar. E, obviamente, se tratando de um moleque curioso dos anos 2000, o nosso Caretaker acaba se aproximando demais e fazendo o que não deveria. Sangues Red Horologium, anomalia do tipo evento. A anomalia é uma propriedade anômala da 005B que só é ativada quando o jogador interage com o objeto por toque. Ao começar, o evento transforma tudo no jogo em um esquema de cores vermelho. Além dessas cores estranhas, há um relógio no canto superior esquerdo que dura 2 minutos seguidos. Atualmente, não se sabe se há uma maneira de parar o cronômetro. Justificavelmente, o Caretaker começa a ficar bastante nervoso, principalmente por causa do contador presente ao lado esquerdo dele, que se encerra rapidamente. Uma estática toma conta da tela e todo o ambiente fica escuro, com apenas uma lua iluminando tudo ao longe. Bom, primeiramente eu tenho que dizer que a primeira experiência é bem corriqueira. Tipo, não tem nada aqui exatamente extraordinário ou que a gente nunca tenha visto em qualquer outro ARG de joguinho famoso por aí. Mas como eu disse, o que faz o projeto se destacar é a existência do site, porque é lá onde a gente encontra as informações que contextualizam o que acontece nessas gravações e também fala de uma forma mais técnica com relação ao comportamento e à categoria delas. E analisando melhor essa parte da construção do mundo, não tem como não perceber a leve influência das infames SCPs aqui, o que pode ser muito bom ou muito ruim, dependendo do quanto tempo tu tem contato com essa parte da cultura da internet. E no geral, ele é até um vídeo bastante sólido, mas o único problema real que eu tenho aqui é justamente com o Caretaker. Apesar de não ter nada muito explícito sobre ele, fica subentendido que se trata de uma criança ou pré-adolescente, mas não ajuda nada com a relação à imersão o fato dele ficar falando o tempo todo com o público através do chat do jogo. Isso também sugere que muito provavelmente o personagem não tem um microfone para falar com o público, mas é justamente por causa disso que não faz o menor sentido as reações dele a tudo serem feitas através das mensagens. Às vezes ele parece muito mais com um narrador que está descrevendo o que está acontecendo do que alguém se deparando com algo totalmente bizarro e inesperado. Mas ok, no fim, essa é a minha única crítica ferrenha a esse primeiro vídeo, mas a gente ainda tem outros para analisar. Data original 12 de maio de 2008. Descrição original. Um site esquisito do Roblox. Eu me pergunto quem fez ela. Eu tô reportando isso pro site oficial para que ele seja derrubado. O segundo vídeo se abre fora do jogo e logo de cara fica óbvio que essa gravação não tem o mesmo clima amigável e divertido do primeiro, e isso se dá pelo fato dele ter sido feito como evidência de uma denúncia. O usuário nos conta através de um arquivo de texto que ele recebeu um link de um amigo para um site chamado de Roblox, uma óbvia tentativa de replicar o jogo de bonequinho que a gente conhece. Através da página inteira é possível notar a presença de pequenas frases animadoras escritas de forma levemente esquisita, como Roblox é uma engine de sandbox divertida que está atualmente em desenvolvimento. Nós temos bastante jogo, nós garantimos a maior quantidade de diversão. Como se isso não fosse o bastante, os criadores ainda tiveram a cara de pau de colocar um botão de download gigantesco que obviamente funciona e permite que o usuário baixe o arquivo que eles estão oferecendo. Existem também outras imagens mostrando como esse tal de Roblox era, mas o que realmente importa é o conteúdo presente no arquivo baixado, porque isso sim é interessante. Roblox Client divertido. A anomalia do tipo executável. A anomalia 0004 é um cliente criado por uma empresa de pirataria desconhecida em 2008. Atualmente, não se sabe em qual país, quando, como e por que o cliente foi criado. As únicas evidências são a captura de tela exibida nessa página, o próprio site do início de 2008 e o único avistamento registrado nos arquivos. O documento dá acesso a uma versão de 2008 do editor do mapa do Roblox original, mas aqui ele conta com algumas coisas meio exóticas, como os 4 olhos presentes no canto da tela e a cidade sendo coberta por uma atmosfera que é tudo menos amigável. O usuário tenta mexer nas coisas, mas nada parece trazer algum resultado interessante. Isso, é claro, sem considerar os sons bizarros causados pelos glitches que não são nada normais.
Apesar de parecer um pouco anticlimático, eu acho que eu comecei a entender qual que é a proposta do projeto. Porque o que a gente está vendo não é uma narrativa dramática com protagonistas e antagonistas, mas uma coletânea de anomalias sem explicação que foram coincidentemente coletadas pelo RAA, que, como o próprio nome diz, é um arquivo. Nesse caso, o objetivo principal do projeto não é dar sustinhos a esmo ou contar uma história, mas sim expandir os elementos desse universo e desenvolver um pouco da ambientação dos anos 2000, que, nesse vídeo aqui, eles acertaram em cheio, por sinal. Aliás, é bom destacar que aqui o protagonista do vídeo age de forma razoavelmente genuína ao se deparar com a dita anomalia e tem a brilhante ideia de simplesmente fechar o jogo assim que algo bizarro começa a acontecer. Convenhamos, é um vídeo simples, então a conclusão é bem simples. Data original não há, mas confirmado ser por volta de 2007. Nota do arquivista. Apenas a parte que revela a anomalia 006 e a 0006A. Ainda estamos procurando pelo vídeo completo. Beleza, um cara de chapéu com outro cara azul entrando no chão. É isso. A descrição cita a presença de duas anomalias na gravação, mas quais são elas e o que elas são? 1x, anomalia do tipo acessório. 0006 é uma anomalia de acessório que se assemelha a um chapéu Fedora Sparkle Time original, mas com um pequeno X vermelho na parte frontal da faixa. A última aparição do 0006 no catálogo do Roblox foi em 17 de dezembro de 2007, sendo listado como um acessório gratuito para qualquer jogador comprar. A equipe teoriza que o acessório foi carregado acidentalmente em vez do próprio Fedora Sparkle Time, resultando em um dos administradores do Roblox percebendo o erro e rapidamente retirando o acessório da loja. A equipe também teoriza que, ao usar o 0006 em qualquer jogo do Roblox, ele manifestará uma instância de 006A. Atualmente, não se sabe se os efeitos dessa anomalia ainda podem ocorrer devido à falta de informações sobre ela. Amigo, anomalia do tipo entidade. A anomalia 006A é uma entidade que parece ser um robloxiano multicolorido com a capacidade de atravessar objetos. Acredita-se que ele se manifesta quando um usuário usando 006 entra em um jogo do Roblox. E assim, esse videozinho idiota se transforma em um dos meus favoritos de todo o projeto. Sério mesmo, com apenas um único texto simples, toda a interpretação que eu tinha sobre aquela microgravação mudou completamente. A anomalia é o chapéu e o camaradinha azul é só um produto / efeito que aparece quem usa o acessório. Novamente, é um negócio simples, mas que faz a experiência valer a pena. Data original, 12 de outubro de 2010. Descrição original. Eu não queria editar isso, já que ser banido fez a minha motivação se esvair. Eu provavelmente vou voltar. Para todos os meus fãs, eu sinto muito. Aqui nós voltamos aos moldes iniciais do projeto, onde nos deparamos com um adorável usuário querendo nos mostrar algo estranho que ele encontrou por acidente. Nesse caso, sendo um jogo esquisito. O usuário chega a brincar com a possibilidade dele ter relação com alguma creepypasta, e outra coisa que ele cita nesse começo e também em outros momentos da gravação é um tal de Nolly, que, para quem não conhece, resumidamente é uma das lendas mais antigas envolvendo o Roblox. O usuário então se dispõe a explorar o mapa, que é tão escuro que mal dá pra ver qualquer coisa no caminho, e em certo momento ele se depara com um boneco chamado de Aspix, que não interage com ele mesmo ele tentando bastante. Ele então caminha mais um pouco e repentinamente chega em um ponto do mapa que finalmente o transporta para um lugar diferente. A caixa de script, a anomalia do tipo lugar. A anomalia 0011 é aparentemente um dos antigos jogos de teste de script do Roblox do início de 2008, exceto que se passa dentro de uma estranha caixa retangular laranja. Com o tempo, foram relatados rumores de muitas ocorrências estranhas acontecendo dentro da caixa enquanto pessoas testavam scripts. Um deles é que o 0011 hackeou servidores inteiros de contas do Roblox, deixando seus avatares completamente vermelhos e dando a eles a biografia de alcance um nível superior. Esse enorme
esse quadradão laranja não reage até repentinamente ficar escuro e produzir outra área de exploração. E já que o carinha é meio que obrigado a ficar vagando até encontrar uma saída, vamos ler mais uma entrada do arquivo. Há uma teoria de que o jogo anômalo foi criado por um usuário chamado MDScript Certified, mas procurar por esse usuário não resulta em nada, o que pode significar que o criador da anomalia não existe em lugar nenhum e provavelmente é uma farsa. No entanto, mesmo com a conta do criador aparentemente não sendo real, há rumores de que o misterioso criador do 0011 tenha aparecido no site do Roblox, apenas para desaparecer novamente algum tempo depois, embora isso também não tenha sido confirmado. Alguns usuários do Roblox da época parecem pensar que esse jogo anômalo pode ter conexões com o Nolly e o The Tempest, devido a um vídeo perdido popular que foi publicado por volta de 2010, quando o The Tempest foi criado pela primeira vez, embora, novamente, esses sejam rumores e não serão confirmados até que sejam comprovados. Como já deve ter ficado bem claro com o texto, esse vídeo e essa anomalia no geral é só uma homenagem ao Nolly, o que não justifica o fato da gravação se resumir em 10 minutos de caminhada em uma escuridão total, sem nada interessante acontecendo. Até o primeiro vídeo, que tem 11 minutos, apresenta um cenário minimamente interessante e um evento bizarro para analisar, enquanto aqui não tem nada. É, levemente decepcionante, mas não bora ficar aqui remoendo sobre isso. Bora pro próximo. Até o momento eu vim analisando um vídeo por vez, mas esse aqui merece atenção porque... Então... É isso. Pepsi do mal. Mas não é só isso, porque além desse vídeo aqui, a gente tem outro registro dessa anomalia que foi enviado para a equipe do arquivo pela mesma pessoa em 2025. A primeira gravação foi aquilo que vocês acabaram de ver, mas a segunda consegue ir a um nível além, quando o assunto é esquisitice. Ela começa em um cenário muito parecido com o anterior e de longe é possível ver uma figura sombria surgir e desaparecer no piso. Tudo fica bem quieto por um tempo, até que... Did you think that trick of Alt plus F4 could work? Oh, how silly of you, trying to leave my experience endgame too early. And just like all the people who try to do that, I give them a punishment. Bom, parece que não era exatamente uma anomalia da Pepsi, mas o que aconteceu aqui? Porque não é possível que isso seja normal. É importante ter em mente que o que a gente acabou de testemunhar foi a interação mais intensa da anomalia 0024, também conhecida como 3VB7. Lendo diretamente do arquivo, a anomalia número 0024 é uma ocorrência rara causada por uma falha ou comando desconhecido que aparece dentro de uma placa de base enquanto se está em estúdio. Mas em casos raros, isso também pode acontecer no jogo, fazendo com que o jogo ou a seção de estúdios afetada apresente falhas e cause erros. Qualquer filmagem ou evidência disso é rara e improvável de aparecer novamente, já que há pouca informação sobre a anomalia. Há relatos de que após entrar na placa de base,
a falha começa a acontecer. Ao entrar, a anomalia interrompe o jogo e a câmera, levando-os para uma área desconhecida. Ao mostrar a anomalia apresentando falhas, ela exibe imagens perturbadoras para o usuário. Depois de um tempo, seu dispositivo é desligado automaticamente e a sua conta é banida sem motivo algum. Essa falha parou de ocorrer entre 2010 e 2018, mas houve um aumento repentino na atividade relacionada à anomalia, já que um membro do RA arquivou novas evidências sobre ela. Algumas pessoas acordaram com um novo e-mail com imagens enviados por um usuário chamado de 3VB7E. Seu conteúdo continha parágrafos sem sentido e uma imagem pontilhada do que parece ser uma anomalia ou o próprio 3VB7E. Como dito no texto, existem registros nos arquivos com as imagens enviadas pela anomalia através do e-mail. Uma delas apresenta uma ilustração da anomalia através de pontinhos e a outra possui o seguinte poema: Não repreendas meu triste lamento, mas, deixe, ela disse, minhas lágrimas correrem. Não me ofereças consolo algum. Eu sei que eles estão mortos lá embaixo. Esse é um trecho do poema Bereaved, do Joseph Skipsey. E apesar da gente não saber exatamente qual o sentido da entidade enviar essa estrofe especificamente, o poema original apresenta temas relacionados ao luto, perda e saudade que se sente de pessoas que já se foram. No geral, o salto de qualidade em comparação aos anteriores é bem evidente aqui. Primeiramente, que o 0024 é a primeira anomalia com uma forma personificada e que parece ter alguma consciência de fato. Sem contar que a aparição dele é inegavelmente impactante, mesmo que a dublagem seja levemente caricata. Data original 2012. Nota do arquivista. Em entrevista com o usuário, ele alegou que descobriu o Orf Lua em uma postagem antiga do fórum Roblox, agora removida. Ele também alegou que essa postagem mencionava mas se recusou a investigar mais a fundo, especialmente com as estranhas dores de cabeça que teve ao ler o nome de usuário do indivíduo. Uma investigação mais cuidadosa deve ser feita com relação ao e outras esquisitices pelas quais eles podem ser responsáveis. Os arquivos dessa anomalia são bem interessantes porque, assim como a anomalia da Pepsi do mal, aqui a gente tem 2 vídeos registrando a existência dela. Porém, ao contrário de antes, as 2 gravações conseguiram registrar o exato mesmo evento acontecendo sob ângulos diferentes. Os 2 responsáveis são os usuários Orangebox e o Jotário, que estavam tranquilos se divertindo em um mapa de sobrevivência a desastres naturais, até que algo bem estranho aconteceu no meio da partida. Logo antes da bizarrice ser revelada, lá no vídeo do Orange, ele fala um pouco sobre a situação. E apesar de não acreditar nas lendas urbanas da internet ou qualquer interferência sobrenatural, ele parece bem preocupado com o que aqueles efeitos visuais podem causar em alguém com epilepsia. Agora, no vídeo do Jotário, que tem um clima bem menos sério, ele também não parece acreditar que a experiência que ele teve foi necessariamente anômala, mas sim obra de alguém tentando pregar uma peça. No fim, nenhum dos dois tinha ideia do que aconteceu realmente, mas uma parte do que fez eles acreditarem que o que ocorreu foi uma obra de um hacker é o fato de que na gravação do Jotário é possível ver uma figura com skin totalmente verde flutuando no meio de todo aquele caos. Para nossa sorte, existe sim um arquivo sobre essa anomalia presente lá no site, e ela é nomeada como 0023, e mais informações sobre ela podem ser lidas no seguinte. Orf.Lua, anomalia do tipo evento. O evento 0023 é uma anomalia muito estranha e obscura, conhecida por fazer aparições muito raras em certos jogos e em certos momentos. A aparição mais conhecida dela é um vídeo feito por Maximum Clone 688, onde ele assume a aparência de um estranho modelo verde, alto e comprido dentro do jogo. A anomalia é bem conhecida por causar bugs em servidores e jogos, forçando os jogadores a não se moverem mais ou travar o sistema após causar muitos bugs e sobrecarregá-lo com erros. Orf.Lua também é conhecido até certo ponto por ser um risco extremo para as pessoas que o testemunham, o encontram ou têm conhecimento de sua existência, sendo esse o motivo de trechos do arquivo estarem censurados. O Orf.Lua também é uma das várias anomalias que parecem ter um enorme grupo de seguidores que o servem e o veneram.
Aqui existem alguns detalhes que eu acho muito legais, mas obviamente esse não é um vídeo perfeito. O Off-Lua acaba sendo só uma anomalia bizarra de evento como a que a gente viu lá no primeiro vídeo do canal, mas o que diferencia a experiência de conhecer ele é justamente o detalhe da gente ter dois indivíduos que testemunharam a mesma coisa sob pontos de vista diferentes. Isso é legal porque, apesar de ambos terem tido praticamente a mesma interpretação sobre o que aconteceu, a anomalia se apresentou de formas razoavelmente diferentes. Apesar da origem e o propósito do Off-Lua ser evidentemente um mistério, o próprio arquivo deixa claro que ele tem ligação com o Lua 50, que assim como o Noli também é uma figura lendária do Roblox, por ser um usuário que existe no jogo, mas não aparece na lista de usuários. É uma história bem mais complicada que isso, mas eu resumi aqui da forma mais patética possível. O único ponto levemente negativo que eu vejo aqui é a citação a esse culto ao Off-Lua. Muito provavelmente isso também tem alguma ligação com o Lua 50, mas o arquivo apenas joga essa informação no ar sem muitos detalhes, e as gravações também não apresentam nenhuma evidência de que esse grupo realmente existe nesse universo. No geral, o saldo é positivo, apesar desse probleminha aqui. Como alguns de vocês devem saber, infelizmente o Anomalies Archives entrou em um hiato de fim determinado, algo muito mais parecido com um encerramento do que qualquer outra coisa. Pelo que parece, um dos dois criadores acabou se envolvendo em uma confusão pessoal meio complicada e precisou se afastar do projeto, deixando só a frente do canal ativa, mas que também não apresentou nenhuma atividade desde o anúncio do hiato. Ainda assim, considerando as dúvidas que eu citei no começo do vídeo, a experiência que eu tive com esse projeto foi interessante. De forma positiva, claro. Claro que algumas coisas ainda são bem bobinhas pra mim, principalmente em comparação a outros projetos semelhantes, mas eu acho que isso é muito mais relacionado ao choque de gerações do que culpa do projeto em si. Até porque, como vocês devem saber, eu sou praticamente um vovonauta da internet. De qualquer forma, apesar de problemas com clichês e conceitos não desenvolvidos, e até um pouco requentados, dá pra ver que existia um esforço e um carinho sendo colocado nesse projeto. E esse detalhe é o que torna tudo mais triste. Porque é como se todo esse trabalho bem feito tivesse sido simplesmente desperdiçado porque apenas um membro da equipe teve atitudes questionáveis, para dizer o mínimo. Mas então, esse é realmente o melhor ARG de Roblox? Eu não tenho como responder essa pergunta, principalmente porque esse foi o primeiro que eu consumi até o momento. Mas o que tu acha? Tem outro ARG do tipo que tu considera realmente muito bom e que mereça uma análise? Pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo e aproveita que eu tô com a mente aberta.